Olá, pessoal. Nós temos uma novidade para cada um de vocês, que é o podcast da Associação Baiana de Medicina. E esse será um episódio piloto que irá tratar do tema Doenças do Inverno. E eu peço a cada um de vocês que está assistindo através do canal do YouTube que se inscreva no canal da Associação Baiana de Medicina. Todos os episódios estarão disponibilizados nessa plataforma e para quem quiser também assistir posteriormente, existe a possibilidade de ouvir o podcast pelo Spotify. Eu sou Hélio Braga, sou diretor científico da Associação Baiana de Medicina. Vou hoje ter a função de ser o mediador dessa conversa com esses colegas que estão aqui presentes conosco. Eu gostaria de agradecer imensamente aos dois colegas que estão participando dessas discussões, que são o Dr. Guilherdo Fontes e a doutora Juliane Penalva. Dr. Guilherdo Fontes, que é um dos grandes pneumologistas do nosso estado, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, ele possui residência em Clínica Médica e Pneumologia, mestrado e doutorado em Medicina e Saúde Humana. Ele foi chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital Santa Isabel e atual coordenador do Ambulatório de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, DPOC, no Hospital Santa Isabel. É professor da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, das ARNS e da Fundação Baiana de Desenvolvimento da Ciência. Além disso, ele é diretor de Assuntos de Saúde Pública da Associação Baiana de Medicina e fundador da Associação Baiana de Portadores de DPOC. Eu gostaria de falar hoje com vocês também sobre o tema que será abordado, já que nós estamos no mês de junho, que o tema será Doenças do Inverno. Quais os riscos e como se proteger? E gostaria, ao mesmo tempo, também de apresentar a colega Juliane Penalva. Ela é graduada em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, fez residência em Clínica Médica pelo Hospital Santa Isabel e em Pneumologia pela USP, por onde também possui especialização em doenças pulmonares intersticiais. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia e da European Respiratory Society e atualmente exerce a função de coordenadora da equipe de pneumologia do Hospital da Bahia e atua no Centro Integrado do Tórax na Clínica AMO, além do programa de residência médica em pneumologia na Santa Casa, onde também é responsável pelo ambulatório de doenças pulmonares intersticiais. Então, para começar essas nossas discussões que nós estamos aqui, nós vamos tentar falar com vocês sobre as doenças do inverno, quais são os riscos, como se proteger, e esse tema foi escolhido já que o inverno começa agora, dia 20 de junho. E nesse momento de início do inverno, há uma série de doenças pulmonares que acontecem com a frequência maior nesse período, e por isso essa discussão vai ser tomada aqui hoje, vai ser discutido hoje esse tema, e será fundamental para o nosso crescimento como médico, como profissionais da área de saúde e também para cada um de vocês, da população, aprender um pouco com esses dois grandes especialistas e, posteriormente, discutir tudo aquilo que foi aprendido com seus familiares, amigos e pessoas que vocês possam vir a conviver. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Quais são as doenças de inverno mais comuns e como preveni-las? Professor Guilherdo. Durante esse período de inverno, isso é uma modificação do meio ambiente. O ar fica mais seco, mais poluído, existe uma acessibilidade maior das vias aéreas, sem contar que há mudança de hábito. As pessoas ficam mais confinadas em ambiente fechado por causa da chuva, e a consequência natural é o aumento aproximadamente em 30% das doenças alérgicas e das doenças infecciosas, predominantemente virais. Perfeito. Doutora Juliane, qual é o seu comentário assim, sobre essa questão dessa frequência, como o doutor Guilherdo acabou de sinalizar aqui para todos nós, essa frequência aumentada dessas doenças pulmonares e como é que nós podemos ajudar para poder prevenir essas doenças, quais são os cuidados? Fale um pouco sobre esse aspecto abordado pelo professor Guilherdo. As doenças do inverno são doenças que estão presentes também ao longo do ano inteiro, né? Acaba que no inverno essa prevalência aumenta, então ela acaba sendo mais importante, tendo uma maior importância no nosso dia a dia, né, como médico, nesse período. E aí, como as doenças, como o Dr. Guilherme já comentou, aí tem uma diversidade de doenças. Rinite alérgica pode estar piorada nesse período, a asma, a bronquite, as infecções virais, né? A gente tem mais de 200 vírus que podem desencadear doenças infecciosas virais, levando até pneumonia viral.
infecções bacterianas, como a pneumonia bacteriana e por aí vai. Então, a gente tem uma dimensão de doenças que ficam mais prevalentes ao longo do inverno, e aí preveni-las acaba sendo importante, né? Já que a gente sabe que nesse período elas vão aumentar, né? Vão acabar aumentando. E como o Dr. Guilherme já comentou, um dos fatores é a questão justamente da temperatura, do clima que muda, do confinamento maior. Então, nesse período a gente tem mais chuvas também, né? E aí acaba que as pessoas ficam mais aglomeradas, a casa fica mais fechada, menos ventilada. As pessoas que pegam transporte público, por exemplo, com a chuva, no período de chuva, o ônibus vai ficar com as janelas fechadas e aí com contato com muitas pessoas. Isso faz com que a transmissão dos vírus e das bactérias acabe aumentando e aumenta a prevalência nesse período. Então, uma das formas de prevenir, como a gente já viu, né, é evitar esses ambientes. Então, se for necessário pegar o ônibus com o ambiente fechado, muita gente, usar máscara, se proteger, evitar ficar pegando em locais públicos, botar a mão no rosto, no olho, na boca, sempre lavar a mão, usar o álcool em gel, que é um hábito que a gente acabou adquirindo bastante aí com a pandemia da Covid, né? Entre outras coisas. Doutor Guilherme, quer comentar mais alguma coisa? Não, é exatamente isso. Eu acho que esses cuidados devem ser tomados, são medidas de prevenção e todo melhor tratamento é a prevenção. E como você falou, é esses cuidados que a gente precisa tomar, é a higiene ambiental que está assolando nesse período, porque existe mofo, infiltração de parede, as pessoas ficam, como você disse antes, confinadas em ambiente fechado, ar-condicionado que não são devidamente limpo e higienizado, e isso favorece ainda mais as doenças alérgicas infecciosas, principalmente na sua área, pneumonia de hipersensibilidade e pneumonias outras que a gente já sabe que pode ocorrer. Professor Guilherme, Juliana fez um comentário bastante interessante, que as doenças do inverno, elas estão presentes no ano inteiro, mas com uma frequência maior nesse período do inverno, devido a todas as características desses meses, pela chuva, ambiente mais fechado. Mas eu pergunto a você, já que é algo que é comum o ano inteiro, com frequência um pouco maior, quando os pacientes devem procurar um médico? Que é só pergunta, as pessoas estão gripadas, estão com alguma virose, estão com tosse, estão com secreção nasal. Quando os pacientes devem procurar um médico para uma consulta e para um atendimento, para uma mudança no seu tratamento, para poder ter uma melhora mais rápida? Excelente pergunta. Eu diria que tem 500 mil casos no mundo de gripe e influenza. Olha a mortalidade que é 500 mil mortes por ano por influenza. Então, as pessoas quase sempre, você perguntou, se... Qual é o momento ideal de procurar um médico, já que são frequentes? O momento ideal, quase sempre, é quando você se encontra prostrado realmente, tem dor torácica, dificuldades respiratórias, naquele indivíduo que tem uma tosse mais arrastada, mais prolongada, que se diz no passado, será que é uma gripe mal curada? Muitas vezes não é uma gripe, pode ser uma tuberculose, pode ser uma neoplasia, pode ser uma série de outras doenças que precisa ser investigada, diagnosticada, para poder fazer uma terapêutica direcionada. E às vezes o estudo de imagem, o estudo de laboratoriais nos ajuda muito nesse sentido. Perfeito. Posso complementar? Complementar, por favor. E aí, pegando o gancho aí, além disso, isso seriam nos pacientes com quadro mais agudo, né? Mas a gente tem também que os pacientes com quadros crônicos, nesse período, eles ficam mais suscetíveis também. Então, aumenta o risco de infecção, de exacerbação, de tudo isso. Então, os pacientes que já sabidamente têm rinite alérgica, que tem uma asma, tem uma bronquite, um paciente com DPLC, que normalmente eles já trazem essa história, principalmente paciente asmático, né? Sempre no inverno eu pioro, sempre no inverno piora a bronquite, eu preciso usar mais medicação. Então, antes, se antecipar ao período do inverno para procurar o seu médico pneumologista, refazer os exames, ver se precisa fazer um ajuste de medicação, fazer o seu plano aí, um plano de ação, caso venha ter uma exacerbação nesse período, né? Para você conseguir manejar isso da melhor forma possível. Ainda da prevenção, acho que é importante comentar, além do que a gente já falou, a questão da vacinação. A gente sabe que as principais doenças, né, agora no inverno, tem as infecções virais, então a gente tem a vacina da influenza, que é disponível aí no posto de saúde, extremamente de fácil acesso, além das redes privadas. Então, elas acabam prevenindo, diminui a incidência, né, mas a principal função seria prevenir os casos graves, aqueles casos que precisam de internação hospitalar, principalmente nos pacientes idosos. Mais recente, a gente está tendo uma grande divulgação da vacinação do vírus essencial respiratório, né, doutor Guilherme?
que é um outro vírus também que causa muito sintoma respiratório. A gente tem visto muito no hospital, muita bronquiolite no idoso, assim, parece o quadro da criancinha mesmo, né? Mas no paciente idoso com muita tosse, escarro, broncoespasmo, além da vacinação contra a pneumonia, que a gente também tem disponível, a vacina pneumo 13, pneumo 10 e pneumo 23. Eu acho que a vacinação é extremamente importante e todo mundo, a população de risco deve estar antenada, né, e alinhada e em dia com a sua vacinação, além da população idosa, né? Com certeza, Juliana. E eu diria mais, eu diria que antes do inverno chegar, a gente tem que se preparar, controlar de forma muito efetiva todas as doenças crônicas que alguém possa ter. Porque se você tem uma doença crônica, seja ela geral, diabético, cardiovascular ou até respiratória, você fica muito mais sensível às exacerbações, muito mais graves. Então, controlar antes do inverno todas as suas doenças, isso favorece muito o controle e o tratamento das doenças durante as exacerbações, que passa a ser menos grave, menos séria e uma mortalidade muito menor, com internamento menor. Então, isso é importantíssimo. Isso a gente viu muito claro também na Covid, né, doutor Guilherme? Na Covid, os principais fatores de risco para pior prognóstico, para pior desfecho na internação e casos mais graves, eram justamente os pacientes com sobrepeso, obesidade, com diabetes e hipertensão. Então, são doenças bem comuns no nosso dia a dia, né? Então, isso também é uma forma de deixar a gente alerta que é uma população de risco realmente. Só complementando isso que foi dito, assim, além da obesidade, outra coisa que ficou muito clara durante a Covid é a importância de se fazer exercício físico. A sarcopenia, os pacientes que tinham sarcopenia tinham a chance maior de serem entubados, tinham a chance maior de complicar e um óbito, também um índice de óbito também muito maior. A mortalidade era muito maior nesse grupo de paciente. Então vocês abordaram aqui alguns grupos, pacientes com rinites, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, como pacientes que devem ter um cuidado um pouco maior, já que a infecção viral pode vir a acarretar alguns danos maiores. Eu vou fazer uma pergunta para a Juliane, já que é uma área que ela domina bastante sobre essa questão de complicações. Entre os grupos de risco, nós temos também os pacientes com doenças intersticiais. Alguns deles fazem bronquiectasias e com essas infecções virais tendem a ter também uma chance maior de vir a infectar e fazer complicações. Quais são os sinais de alerta, particularmente nesse grupo de pacientes com doenças intersticiais, que é uma área que você é uma das grandes experts do nosso estado? Os pacientes com doença intersticial, os principais sintomas que eles têm no dia a dia, já faz parte do dia a dia deles, né? É tosse e dispneia. Então, qualquer piora do sintoma basal, está uma tosse mais intensa, com mais secreção do que o habitual, está com a secreção de uma coloração diferente do habitual, está cansando mais para fazer o esforço, às vezes isso é um pouquinho difícil deles perceberem, né? Então, às vezes perceber de acordo com as coisas que faz no dia a dia. Então, antigamente eu conseguia ir na cozinha, cansava um pouco menos do que eu estou conseguindo cansar hoje. Então, esses são sinais de alarme para deixar atento que pode ter alguma coisa acontecendo. E as infecções virais, elas realmente têm um grande componente, são responsáveis, né? São responsáveis de exacerbação da doença pulmonar intersticial, que é um quadro bem grave. Normalmente o paciente precisa de internação, doses altas de corticoide, vai precisar de oxigênio, terapia, e é algo que a gente realmente deve evitar sempre que possível. Nesses pacientes que têm essas doenças do inverno, essas doenças, na grande maioria viral, pelo menos inicialmente, que depois podem vir a complicar com infecção bacteriana, geralmente a investigação por imagem é através de uma radiografia de tórax inicialmente. No grupo de pacientes com doença intersticial, quando esses pacientes procuram um médico, um paciente que já tem diagnóstico de uma série de complicações, bronquiectasias, enfisemas e outras demais complicações, esses pacientes devem sempre realizar uma tomografia na investigação dessas doenças? Sem sombra de dúvida. Já a manifestação clínica já foi comentada, o paciente tem tosse, na fibrose a tosse é mais seca, e os pacientes têm uma dispneia cada vez mais intensa, com menos esforço ele cansa mais, mas a tomografia é absolutamente fundamental. Características radiológicas podem nos ajudar até a sinalizar para determinados diagnósticos. Claro que a história e o exame físico é fundamental, porque não existe doença de interstício, quer dizer, existe, mas é raro, que não tenha crepitação. A pessoa tem tosse, dispneia e crepitação, até que se prove o contrário, ele tem uma doença intersticial. Perfeito. Juliane, fazer uma pergunta para você. Qual a função do médico na prevenção das doenças do inverno? Quando o médico deve, pode e como ele atua?
e qual é o impacto desse tratamento, dessas iniciativas dele na saúde dos seus pacientes? Acho que o principal papel dele na prevenção vai ser justamente a orientação, o que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, orientar os nossos pacientes dos riscos de que ele pode vir a ter, né, com algumas exposições específicas, orientar como é que ele vai prevenir esses riscos, e aí a questão ambiental de casa, o MOVE, como o Dr. Guilherme já comentou, a vacinação é a orientação médica, né? Então, o médico pneumologista que acompanha esse paciente deve checar isso em toda consulta, se está tudo em dia realmente ou não. Além do estímulo à atividade física, como você comentou, a sarcopenia realmente é algo extremamente importante, né? Uma doença, assim, mundial, a gente pode dizer, né? A sarcopenia, não só a sarcopenia, que seria um quadro mais grave, mas o descondicionamento físico mesmo, o sedentarismo, que por si só já é um grande fator de risco. Então, fazer todas essas orientações durante as consultas e armar o paciente dessas informações para ele tomar a sua própria decisão de seguir essas orientações ou não, né? Não adianta também o médico orientar, checar, fazer relatório para vacina, orientar a fisioterapia, orientar a atividade física, se a cada consulta o paciente volta e acabou que não cumpriu o papel dele, né? Então é uma questão de uma troca. A gente faz uma troca, faz acordos durante as consultas também. Eu acho que uma coisa importante, além da atividade física, também é a questão nutricional. A sarcopenia, como você comentou, o acompanhamento do nutricionista é extremamente importante. Aí vai ser muito importante o paciente com doença especial, o paciente com DPOC, para ajustar justamente aí esse ganho de caloria, né, ganho de massa magra na atividade física, na fisioterapia também. Mas além da orientação médica, o paciente tem um papel extremamente importante no cuidado da saúde dele como um todo, né? Então, ele é responsável também por isso. Eu concordo, Juliana. Eu acho que a gente tem que dividir a responsabilidade do tratamento e da prevenção do paciente e seus familiares. Não é só o médico, é o paciente e seus familiares, para que eles possam aderir ao tratamento. E cada consulta subsequente, nós usamos muito medicações inalatórias. Sim. E é preciso que se oriente cada consulta para que ele não use de forma equivocada e não tenha o resultado esperado que a gente gostaria que esse paciente tivesse. Um fato adicional é que esse paciente tem que ter etiqueta para tossir. Muitas vezes ele tosse de uma forma equivocada, eles terminam contaminando as pessoas que estão ao seu redor, quando ele deve ter tossido num lenço e ter a habilidade, a lembrança de fazer a higienização na mão, seja por lavagem, seja por álcool gel, mas ele tem que fazer isso com muita frequência, especialmente nessa época do ano. Toda a época do ano é boa, mas nessa época do ano, com a disseminação maior das infecções, mais importante se torna a lavagem das mãos e a etiqueta para tossir. Não tem um lenço, tosse sobre o antebraço, pelo menos isso ajuda e ajuda bastante na disseminação da doença. Então esse cuidado me parece extremamente importante. Excelente comentário, professor. Uma outra pergunta. O senhor, como coordenador do ambulatório de doença pulmonar obstrutiva crônica, nesse período é um período onde existem maiores complicações desses pacientes quando se infectam por vírus. Esses pacientes podem precisar de um cuidado ainda maior. Como você prepara esses pacientes do ponto de vista de aconselhamento para a vida do inverno? Então, como você tem de preparar esses pacientes no início do ano para eles prevenirem complicações mais graves? As complicações podem vir, são pacientes que têm várias comorbidades, são pacientes que têm o risco de pegar uma infecção mais grave do que uma pessoa saudável. Então, como preparar esses pacientes para poder, quando chegar o inverno, e se eventualmente tiverem alguma complicação infecciosa, viral, eles não virem a ter uma complicação mais grave? Como eu disse antes, que tratar todas as doenças crônicas desse paciente deve ser muito bem controlado de forma multidisciplinar, como deve ser, como Juliana falou. E as medicações, ele não pode fazer economia, usar uma vez por dia, não usa 2 vezes para economizar, para não gastar o remédio. Ele tem que usar de a forma que foi orientado pelo seu médico, de forma que está escrito. Ele não pode se automedicar, usar uma vez por dia ou quantas vezes ele quiser. Não, tem que seguir a orientação médica, usar 2 vezes por dia, não esquecer jamais de gargarejar após o uso da medicação e, de forma geral, a orientar o paciente o que é uma exacerbação. É um indivíduo que aumenta a tosse, aumenta a dispneia, aumenta do volume de expectoração, aumenta a purulência. Nesse momento ele tem que procurar o médico e já deve ter por escrito uma orientação e às vezes até prescrito antibiótico terapia, o que não deve ser feito de rotina, mas quando você já conhece o paciente, isso deve ser feito. Se ele não tiver uma orientação médica, não estiver perto de uma UPA ou de um centro médico, você já deixa o antibiótico prescrito e às vezes até a gente usa
profilaticamente o antibiótico do outono e inverno. Aqueles pacientes que têm bronquite crônica, não pela ação antibiótica, mas pela ação imunomoduladora. A gente usa a medicação 3 vezes por semana durante o outono e inverno para poder diminuir essas agudizações que são tão comuns nessa época do ano. Além disso, do paciente DPLC, por exemplo, no paciente asmático a gente vê uma variação ao longo do ano, assim como ao longo do dia, dos sintomas, né? E ao longo do ano a gente pode ir fazendo ajustes de medicação, aumentando a medicação à medida que ele está precisando de mais medicação, ou até reduzindo medicação se tiver com sintomas controlados, função pulmonar dentro do normal. Mas aí a gente já sabe que o período do inverno é um período mais crítico, um período de maior chance de infecção, de exacerbação, então não é o melhor momento para descalonar, para reduzir medicação, por exemplo, né? Nesse momento, a gente deixa o paciente com a medicação, com a dose que ele está, que é a dose que está bem controlado, sempre almejando o bom controle dos sintomas, claro, né? Se precisar, eu aumento, mas evitar reduzir medicação nesse período do inverno, que eu sei que vai ser um período mais crítico também. Devido à frequência muito elevada dessas infecções durante esse período do inverno, eu gostaria de compartilhar com vocês um sentimento que eu tenho, eu gostaria de ouvir o comentário e a opinião de vocês. Muitos pacientes, muitas vezes, têm uma virose simples, uma tosse simples e procuram um posto de atendimento médico de urgência. Nem todos os pacientes precisam ir, já que é algo extremamente frequente, boa parte, a grande maioria dessas doenças, conseguem resolver com medidas básicas de cuidado, de tratamento dos sintomas, uma hidratação, eventualmente alguma medicação para tosse. A pergunta que eu faço para vocês é: quando um paciente que tenha uma infecção durante o inverno, ele deve procurar um serviço de urgência? Olha, quando o paciente começa a prostar, ele começa a precisar de mais de medicação de alívio, porque, como foi dito por Juliana, o que se faz na água se faz DPLC. A gente usa de 12 em 12 horas, mas usa medicação de alívio. Quando ele começa a usar mais medicação de alívio, ele começa a ficar prostrado, ele deixa de se alimentar, ele começa a ficar febril, é o momento dele procurar um serviço médico para avaliar melhor. Se ele está com a infecção mais séria, se ele está com a bronquite, se ele está com a pneumonia, uma exacerbação infecciosa ou até mesmo outra coisa até mais séria. O estudo de imagem é absolutamente fundamental, junto com o exame de sangue em determinadas circunstâncias, como essa, por exemplo. Além disso, o paciente vê que a gente sabe que as infecções virais, elas têm um curto período de duração normalmente, né? O paciente vai ter uma melhora ao longo dos dias. Então, se o paciente já está percebendo uma piora ao longo dos dias, cada dia mais, está mais cansado, está com a tosse mais importante, expectoração mais importante, mais debilitado, às vezes sonolento, o paciente idoso chega muito sonolento na emergência, né, no quadro mais grave, aí precisa procurar realmente o atendimento da emergência. Está com sintomas leves, não vai haver necessidade, né? Mas se ele está percebendo que vem em pior, os sintomas estão mais importantes, impactando no seu dia a dia, é importante buscar o atendimento médico para ter uma orientação mais adequada. Isso que eu queria chamar a atenção, Juliana, dos idosos, porque os idosos têm uma forma de pneumonia completamente silenciosa, eu diria até atípica, porque eles ficam sonolentos, eles não têm aquela sintomatologia febril de tosse, com expectoração, não. Ele fica sonolento, confusão mental, aumento da frequência respiratória, e quando ele tem envolvimento das bases pulmonares, ele dá irritação frênica e tem uma distensão do abdominal, o que pode perfeitamente ser confundido com a doença abdominal, com apendicite ou com outra doença abdominal, e as pessoas não se atêm à possibilidade de uma doença respiratória, de uma pneumonia de base. Então a gente tem que estar atento para isso, a gente examinar direitinho, porque a crepitação é o fundamental para ver, e claro que o estudo em imagem vai confirmar isso com um radiologista experiente, como ele, por exemplo, ele vai nos orientar e junto, por isso que eu disse que o tratamento é multidisciplinar, não tem como eu tratar um paciente com a doença crônica estrutural, que facilmente de uma doença viral ele pode evoluir para a doença bacteriana em questão de poucos dias, se eu não tiver o apoio de um cardiologista, de um radiologista, de um fisioterapeuta, um nutricionista. Quer dizer, o tratamento realmente precisa e deve ser multidisciplinar. É muito multidisciplinar mesmo. Puxando aí o gancho também do Dr. Guilhardo, a gente tem estudos que mostram que o paciente com DPLC com exacerbação, em até 6 meses depois do episódio de exacerbação, hospitalização, ele tem um maior risco de infarto agudo do miocárdio. Então, olhar além do pulmão também, né? Olhar para essas outras complicações que podem acontecer no período de exacerbação ou piora dos sintomas do paciente com doença crônica. Eu até diria mais, eu diria que a gripe, por exemplo, é a ponta do iceberg. Sim. A gripe, quem mata não é só o pulmão,
mas é a descompensação das doenças crônicas. Quando o indivíduo tem uma gripe, 8, 10 dias depois ele faz infarto vascular cerebral, parece coincidência. Não é uma resposta inflamatória tardia que o paciente apresenta e pode desencadear outras doenças crônicas, inclusive infarto, derrame e descompensar qualquer doença cardiovascular, renal, hepática, qualquer uma das doenças que pode vir depois da gripe. Então, quem mata na gripe não é só o pulmão, mas são as doenças, a ponta de iceberg que eu falei, são as doenças correlatas às comorbidades que ocorrem nas pessoas da idade, pessoas com a idade mais avançada. E são os pacientes mais frágeis também, né? Nesse contexto aí, os pacientes idosos têm muito contato com os netos que estão na fase escolar. E aí, eu não tenho bebê ainda, estou grávida agora, mas os bebezinhos que vão para a idade escolar, a gente vê, eu ouço dos meus sobrinhos, por exemplo, né? Cada semana é uma tosse diferente, é uma tosse que vai variando. E sempre tem alguém gripado, alguém doente na sua salinha, né? Os netos com contato com os idosos acabam sendo uma grande fonte de transmissão dessas infecções virais e exacerbação, e, né, gerando todo esse contexto de hospitalização e tudo mais. Então, isso também é um outro ponto de alerta e de prevenção, né? Se o seu netinho está gripado, você não vai ter contato com ele esse final de semana, espera para o final de semana seguinte, quando essa fase passar. Complementando o que você falou, Juliana, uma coisa importantíssima que não é feito no Brasil e fora do Brasil é que as crianças gripadas, por várias razões, deixam que vá para a escola. Ele termina contaminando seus coleguinhas que levam para casa o vírus e contaminam as pessoas mais idosas, mais fragilizadas. O que é que tem mais infecções? São os extremos da idade. As crianças abaixo de 5 anos, principalmente abaixo de 2 anos, o sistema imunológico está em formação, e os idosos, porque já está com o sistema imunológico em declínio, além das comorbidades que existem, principalmente a comorbidade descompensada. Então, eles são vítimas fáceis de uma infecção potencialmente fatal. Excelentes comentários sobre os sinais de alerta de quando nós devemos procurar o serviço de emergência. Os comentários foram bastante complementares e bastante concisos. Mas, sem dúvida alguma, uma das formas mais importantes que nós temos que atuar com o médico é na prevenção. Então, a pergunta que eu faço a vocês: como os hábitos saudáveis evitam casos graves de doenças respiratórias? O que é que o paciente tem que fazer? Como vocês direcionam seus pacientes a fazerem prevenção das complicações nesse período? Olha, eu diria que a vida saudável não é só para doente, é para toda a população de modo geral. Ela melhora qualquer tipo de doença. Claro que a atividade física vai depender do que o médico, de acordo com o nível de gravidade que o doente apresenta. Mas a atividade física, de modo geral, o hábito de vida saudável, não fumar, ter uma dieta saudável, fazer, como eu falei, atividade física, hidratação é fundamental, porque a mucosa hidratada é mais resistente a infecções e processos alérgicos. Então, o que eu diria que eu acho que hábito de vida saudável é fundamental. Mas, especialmente em devido asmático, DPOC, quando você faz atividade física, você produz interleucina 10, que tem uma ação anti-inflamatória. Então, isso é absolutamente fundamental. Sem contar que as panturrilhas é um coração auxiliar. É o segundo coração. Quando você anda, você ajuda o retorno venoso, você está ajudando o seu coração, está ajudando a parte cardiorrespiratória e está ajudando o paciente como um todo na sua inflamação, seja pulmonar, seja de onde for, qual for o órgão que tiver acometido. Isso, além da atividade física, da boa alimentação, acho que é extremamente importante também o bom sono, né? Uma boa qualidade de sono. Então, se você dormir bem, isso também fortalece o seu sistema imune de alguma forma, né? Atividade física é recomendado para todo mundo e eu falo no consultório que algo é inegociável, não precisa você acordar com vontade, super feliz de fazer uma atividade física, sair correndo na rua, que isso não acontece com a maioria das pessoas, né? A gente faz atividade física porque sabe que é algo que é necessário. Então, igual escovar dente, tomar banho, comer todo dia, eu vou fazer atividade física de forma regular, que isso faz parte, deve fazer parte do nosso dia a dia, independente do paciente ter uma comorbidade ou não. E aí algo que acho que é bom desmistificar também, às vezes tem a mistificação de que o paciente com doença do pulmão, ele deve evitar fazer esforço. Muitas vezes os familiares em casa acabam poupando o paciente de fazer muita coisa, né? O paciente idoso, por exemplo, principalmente, vai ficar muito tempo no sofá, então tudo chega a ele. Ele quer uma água, alguém traz. Ele quer uma comida, alguém traz. Ele quer alguma coisa, alguém traz. E isso acaba sendo prejudicial de alguma forma, porque a falta de ar, cansaço não vem só do pulmão.
Ele pode vir do pulmão, vir do coração, mas o descondicionamento físico, falta de músculo, falta do cardiovascular, também impacta nesse sintoma e acaba sendo algo extremamente importante, né? Então, não é para ficar estatelado na cama, esperando o tempo passar. Isso é outra coisa que eu falo no consultório. Você tem que se movimentar mesmo, né? Vai levantar para ir no banheiro, vai levantar para pegar água, vai levantar para sentar à mesa para almoçar. E essa movimentação, por mais que a gente ache que seja banal e pequena, acaba trazendo bastante benefício para o paciente com doença crônica. Eu concordo completamente com você, João. Você tem toda a razão. O sono é absolutamente fundamental. O nosso metabolismo ocorre, a produção hormonal ocorre durante o sono. E uma incidência de uma doença extremamente grave, subestimada, mas que dificulta o controle das doenças crônicas, é a apneia obstrutiva do sono, que está associada à obesidade. Então, a atividade física não é só para que a pessoa diminua o estresse, diminua a tensão, melhore a condição cardiorrespiratória, como comentado, mas para que essas pessoas também, ela não aumente o peso. O hábito de vida saudável quer dizer que a pessoa mantenha um peso mais próximo do ideal. Qualquer doença é assim. Deixa o peso próximo do ideal, que você está mais livre de complicações. E a obesidade e a apneia do sono é facílimo de identificar. A pessoa ronca e ronca alto, quem está no quarto vizinho já ouve. Pessoas que têm pausas de 10, 20, 30 segundos às vezes. Então, sonolência durante o dia. E esse paciente tem que, além da polissonografia, ele tem que usar medicação, que é o CPAP, que vai ajudar muito no controle das doenças crônicas, principalmente doenças respiratórias, DPOC e asma. Não há como tratar esse paciente, ele tem uma apneia não diagnosticada e não tratada, e eles têm vergonha de dizer, desculpe, mas principalmente as mulheres, ela não diz que ressona, que ronca, elas não falam isso, é preciso que o médico veja. É gordinho, pode pegar magro, mas é gordo, tem um pescoço grosso, você já sabe que provavelmente uma traqueia estreitinha, pode apostar que ele tem a apneia obstrutiva do sono e orienta para que faça o tratamento correto com o CPAP, que é dado gratuitamente pelo nosso SUS, pelo governo, e com isso você consegue controlar melhor seus pacientes. Acaba que nas consultas quem denuncia o ronco e o ressonar é o companheiro que está do lado do que não consegue dormir de forma adequada, né? Porque o paciente por si só ele não ouve realmente o próprio ronco, então o companheiro realmente, a gente tem que direcionar essa pergunta para o companheiro. E a apneia do sono, como o Dr. Guilherme comentou, ela vem junto com todas essas doenças que a gente já comentou. Ela aumenta o risco também de fadiga, cansaço, como já comentado, de ansiedade, depressão, esquecimento. Então, é algo que vai muito além, né? E ansiedade e depressão é uma das comorbidades que vem junto com pacientes com DPOC, com asma, que acaba piorando todo esse contexto de sintomas também. Algo que a gente deve levar atenção, né? Chamar atenção. Eu acho que foi uma coisa que me marcou muito na pandemia da Covid, foi justamente a incidência, o grande aumento dos pacientes super ansiosos, depressivos, né? Com quadros de ansiedade mesmo, patológica, realmente que precisava de atenção e acaba impactando muito no estado de saúde do paciente. Lembrando que a saúde é algo biopsicossocial, né? E aí na pandemia a gente teve uma restrição social muito grande, impactando bastante na saúde de todo mundo, né? De uma forma geral. Sem forma de dúvida. Eu acho que sim, você tem razão. Eu acho que os problemas, não só a doença levava a transtornos emocionais, mas o confinamento, o afastamento da família e dos familiares, dos amigos, fez com que agravasse e termina quebrando o sistema imunológico do indivíduo, tornando o que era grave muito mais grave do que a gente esperava. Vocês citaram alguns grupos aqui que nós temos que ficar bastante atentos quanto a complicações. Vocês falaram de DPOC, vocês falaram de asma, vocês falaram de pacientes com doenças intersticiais, vocês falaram de pacientes idosos. Mas outro grupo de pacientes que nós temos identificado uma frequência maior de complicações também é a população pediátrica. Então, nesse período do inverno, frequentemente a gente encontra no serviço de emergências pediátricas crianças com pneumonia. Até que ponto e como a vacinação pode ajudar essas crianças? Como ajudar a prevenir essa doença nesse grupo específico, que é um dos grupos, além, nós temos dois extremos, o idoso, a criança e aqueles pacientes adultos. O risco é maior daqueles pacientes que têm algumas doenças associadas, como DPOC, asma e doenças intersticiais. A vacinação ajuda na prevenção dessas doenças? Sem sombra de dúvida, ajuda e ajuda muito. Principalmente crianças que já têm doenças crônicas, asma e outras doenças associadas. Então ajuda a vacina contra a gripe, ajuda a vacina contra a pneumonia, principalmente no nosso meio que tem anemia falciforme, que é obrigatório a vacinação contra pneumococos.
Então, eu acho que é fundamental a vacinação. Lembrando que as pessoas abaixo de 5 anos têm infecções respiratórias alérgicas, virais, mas abaixo de 2 anos predomina muito a bronquiolite respiratória pelo vírus sincial respiratório, que já temos vacinação para adulto, mas ainda não temos para criança, né? Então, nós tratamos de forma absolutamente sintomática e tratando as complicações secundárias que podem vir. Mas nos idosos nós já temos o vírus sincial respiratório, a vacina que está aí já sendo liberada. Mas em breve também deve chegar, doutor Guilherme, a vacinação do vírus sincicial respiratório para a população de gestante mesmo. Então, no final da gestação, a gestante ela vai tomar vacina, ela vai gerar os anticorpos, isso vai ser transmitido para o bebê e vai deixar ele protegido por algum período depois do nascimento, né? Que seria o período mais crítico de adquirir a bronquiolite pelo vírus sincicial respiratório. Isso ainda não chegou, mas já tá em discussão, né? Acho que até o final do ano deve chegar aqui no Brasil pra gente. Juliana, para isso é possível que a população seja orientada à importância da amamentação. Sim. Pelo menos durante 6 meses as crianças têm que ser amamentadas para criar anticorpos, para evitar doenças, muitas, entre quais a que você falou, sincicial respiratório. Mas tem muitas outras doenças que podem ser evitadas pura e simplesmente pela amamentação. Quem amamenta até os 6 meses, 8 meses, quanto mais tempo amamentar, mais seguro e mais forte imunologicamente essa criança se encontra. Excelentes observações, acho um grande ensinamento para cada um que está participando aqui conosco. Nós falamos de forma de prevenção, seja amamentação, seja vacinação, mas eu queria saber de vocês um pouco sobre como o tabagismo impacta no agravamento das doenças pulmonares, particularmente nesse período com essas infecções virais. Qual o impacto negativo que pode ter o tabagismo para uma pessoa que tenha uma doença respiratória? Olha, quem fuma normalmente, ele já tem uma predisposição porque existe uma quebra do sistema imunológico. Ele não só envelhece 10 anos quem fuma aproximadamente, mas ele tem alterações estruturais do pulmão. Quanto mais você fuma, quanto mais precocemente você começa a fumar, maior a incidência de doença respiratória que a gente chama tabaco relacionado, principalmente doenças pulmonares, não só a do fibrose pulmonar idiopática, que Juliana já me olhou, que ela lida com isso, mas a DPOC, bronquite crônica, enfisema, eles são mais predispostos sim, porque têm a imunidade comprometida a ter infecções de repetição. Esse paciente tem infecções, a gente tem que estar atento para ele, deve ser sempre vacinado contra a gripe, contra a pneumonia e ter orientado ele e a família sobre as possíveis observações, que não usar antibiótico aleatoriamente, mas quando absolutamente necessário, às vezes a gente faz estudo de imagem, às vezes exame de sangue, e a gente tem que acompanhar e lembrar sempre que esse paciente, por usar corticoide inalatório e às vezes oral em alguns períodos, ele tem uma incidência muito maior de tuberculose do que a população geral, porque o tabagismo é uma porta de entrada, ele abre espaço para outras infecções, inclusive tuberculose, e a gente tem que investigar, e nós fazemos isso anualmente, cada 6 meses, o paciente teve sintoma, teve tosse catarro, a gente faz baciloscopia do escarro, com teste molecular rápido para ver se tem ou não tuberculose associada, porque senão vai agravar, você não vai diagnosticar e as coisas só vão complicar. Isso pode ser prejudicial não só para o paciente que fuma, mas para as pessoas ao redor também. Então, a gente também tem estudos que mostram que crianças que tiveram exposição aos pais que fumaram, eles têm maior risco de ter asma, maior risco de ter DPOC no futuro, né? Os companheiros que têm exposição ao tabagismo passivo do seu companheiro em casa, por mais que tente fumar o máximo fora de casa e tudo, acaba tendo contato com a fumaça assim. Então, esses pacientes também podem ter enfisema no pulmão, mesmo nunca tendo tido tragado um cigarro, né? Então, o malefício não vai só para você, vai para ao seu redor também. E é muito louco a gente imaginar que antigamente se fumava em lugar fechado, né? É uma coisa assim que eu acho realmente muito surreal. A gente conseguir entender hoje, entender a gravidade do cigarro, da exposição ao cigarro, saber de todas essas leis, né, que acabam apoiando realmente a redução da exposição, e antigamente isso era uma coisa bem banal. E aí puxa o gancho também para o cigarro eletrônico, por exemplo, né, que é algo novo que vem acontecendo, que vem fissurando principalmente a população jovem. É algo novo, então a gente não sabe exatamente os malefícios a longo prazo, a gente sabe muitos malefícios a curto prazo, né? Mas não dá para ficar nessa ilusão de que é algo menos maléfico, é algo menos pior, é algo, né? Não tem como negociar isso, é uma coisa assim, inegociável, trocando ruim pelo horrível. Juliana, por incrível que pareça, nos dias atuais,
as próprias gestantes fumam. Ai, Tudo que você falou é agravado ao triplo, porque crianças nascem com baixo peso, nascem com doenças respiratórias, ele tem uma predisposição maior a tudo que você falou, asma, DPOC, e mesmo na idade adulta. Então é uma coisa assim absurda, mas tem gestantes que fumam, e sem saber, ou elas sabem, o mal que traz, mas a dependência é tão grande que a maioria das vezes a gente tem que tratar elas com chiclete de nicotina para não ter agressão maior para o feto, para deixarem de fumar, porque se continuar fumando vai trazer problemas que a gente já sabe. Mortalidade maior, baixo peso, mais infecções, mais doenças, e aqui tudo que você acabou de falar. Isso é importante a gente comentar da cessação do tabagismo, né? Então, por mais que o paciente já tenha fumado há muito tempo, qualquer momento que ele parar de fumar ao longo da vida dele vai trazer benefícios para a sua saúde como um todo. E o tabagismo ele deve ser considerado uma doença também, né? Então, precisa de um acompanhamento médico, idealmente, para esse processo de cessação de tabagismo, que a gente sabe que não é fácil, claro. Não é um vício, realmente, um vício socialmente aceito, né? De alguma forma, que precisa de auxílio de medicação, de terapia cognitivo-comportamental, de avaliação com psicólogo, né? Às vezes até uma avaliação com psiquiatra para tratar o componente de ansiedade, que acaba impactando muito na questão do tabagismo. É importantíssimo, então, a gente frisar que parar de fumar é possível, por mais que você tenha fumado 50 anos da sua vida, isso é possível, e busque ajuda para isso. Não precisa você sofrer ou tentar com tentativas frustradas sozinho, mas é importante buscar a ajuda do profissional. Um outro momento que é importante, que a gente pode usar como oportunidade de cessação do tabagismo, também são as internações, né, doutor Guilherme? Então, às vezes, o paciente com doença pulmonar acaba internando por uma infecção respiratória, por uma gripe, uma bronquite, ou algum outro motivo, por um infarto, por exemplo, que é uma doença muito relacionada com o tabagismo. Esse momento de internação hospitalar, que ele já vai estar isolado, né, não vai poder fumar nesse ambiente hospitalar, acaba sendo uma grande oportunidade para a gente reforçar a cessação do tabagismo, algo para continuar cessado o tabagismo após a alta hospitalar. Sem dúvida alguma, as leis fizeram com que houvesse uma limitação do tabagismo em uma série de ambientes. Sim. No passado, ônibus, trem, aviões, as pessoas fumavam de uma forma muito aberta, muito tranquila, restaurantes, bares, shopping. Então, essas leis melhoraram muito e isso fez com que a gente conseguisse preservar a saúde de alguns fumantes passivos, que não fumavam, mas estavam do lado de uma pessoa fumante. Mas, por outro lado, Juliane citou agora um exemplo que é a questão do vape, né, dos cigarros eletrônicos. Muitas crianças, adolescentes, adultos jovens, eles acham que não há nenhum tipo de mal, mas que existem realmente alguns riscos para esses pacientes. Então, eu perguntaria ao professor Guilherme, por que as pessoas devem evitar o uso do vape, cigarro eletrônico? Quais são os riscos? Eu diria que várias razões. O vape foi feito diretamente. Quando o cigarro tradicional começou a cair a venda, tinha que melhorar a venda de alguma forma. E eles direcionaram para as crianças. Tanto que tem sabores muito diversificados, de chiclete, de jujuba, de chocolate. São centenas de sabores e de aromas diferentes. Faz com que ele fume em qualquer lugar sem que ninguém perceba. Ele pode, o design é muito moderno, eles têm pendrive, têm caneta. Então, eles trazem os mesmos malefícios que o cigarro tradicional, apenas que numa idade muito mais precoce, porque ele começa a fumar aos 7 anos, 8 anos de idade. Sem contar que o cigarro eletrônico faz um problema enorme, que só o cigarro eletrônico consegue fazer, que é a doença de EHALI, que é uma injúria pulmonar aguda, e aconteceu em 2019 nos Estados Unidos, 59 jovens faleceram em virtude disso, de mais de 250 que foram descritos, mas a doença de EHALI é uma doença que pode deixar fibrose, pode deixar cicatrizes importantes desse pulmão, fazendo com que ele não só que morra, mas eventualmente faz transplante de pulmão ou deixa sequela importante, precisando de reabilitação respiratória e outros cuidados especiais. Então, o vape, ele faz todos os malefícios que o cigarro tradicional faz. Não é nenhuma vantagem. É a mesma coisa que você dizer, pular do 20º andar e pular do 5º andar, 15º andar. É a mesma coisa. Todos os dois vão se esborrachar. Não há, eu acho que o cigarro eletrônico, que vem aquela proposta da Inglaterra que soltaram kits ajudando a deixar de fumar, aquilo foi inapropriado, baseados em estudos que eram estudos patrocinados por indústria do tabaco, então dizendo que ele reduzia os danos. Ora, essa piada é antiga. Se lembra que no passado, você não lembra, mas no passado tinha cigarro sem filtro, piteira,
light, ultralight, todos faziam mal à saúde de modo geral. Agora inventaram o cigarro eletrônico como não faz dano à saúde. Ele faz dano à saúde, sim. Todo cigarro, ele é cigarro. Não adianta dizer que não é cigarro, porque é cigarro. E aquele vaporado que ele dá, que ele diz, estou vaporizando, não, ele está jogando fumaça mesmo e tem tabagismo passivo e ativo, não há como correr. Inclusive com metais pesados, porque, como eu disse antes, eles têm uma bateria, eles têm um filamento, o filamento dissolve e solta sumo, zinco, níquel, tudo isso leva à agressão e aumenta a possibilidade de neoplasias e todas as doenças que ocasionadas pelo cigarro tradicional, só não tem alcatrão e monóxido de carbono. E o que é uma coisa absurda é que, apesar das leis do tabagismo convencional prevenirem essa exposição nos ambientes fechados, com o vape isso acabou sendo banalizado mais uma vez, novamente, né? Então, o vape ele é usado no ônibus, é usado dentro do restaurante, é usado de forma banal, realmente, de forma banal. No shopping, você está passeando no shopping, tem alguém fumando vape do seu lado, que não deveria acontecer, né? Porque a exposição à fumaça que ele libera também vai ser prejudicial para as outras pessoas que estão ao redor. Além de ter todos esses malefícios que o Dr. Guilherme já comentou, ele também é uma forma de inicialização para o tabagismo convencional. Então, ele pode ser uma ponte para o paciente vir a fumar o cigarro convencional, que tem todos esses malefícios que a gente já comentou. Então, realmente, eu não vejo benefício nenhum, né? Nada legal, nada cool. Excelente. É verdade. Para cada um lembrar que no Estatuto da Associação Baiana de Medicina, uma das suas funções é trabalhar na parte de educação, não somente dos médicos, mas também de contribuir com a sociedade. Então vejam quantos ensinamentos nós tivemos aqui hoje, quantas observações relevantes para a nossa sociedade, e essa é uma das tarefas da Associação Baiana de Medicina. Então eu gostaria de pedir inicialmente ao Dr. Guilherme, fale um pouco para a nossa população sobre esse nosso podcast e quais são os pontos que você considera mais relevantes que eles devem prestar atenção, anotar e compartilhar com seus amigos, parentes e vizinhos. Eu acho que o programa foi extremamente educativo. É uma orientação muito grande, porque existe medida de prevenção. Se eu tivesse de dar essa orientação às pessoas, eu diria, pelo amor de Deus, não comece a fumar, porque é muito mais fácil você controlar um início do tabagismo que tratar uma pessoa dependente, altamente dependente. Depois, ter hábito de vida saudável. Evitar bebida, cigarro, atividade física regular, uma boa hidratação, higiene das mãos sempre e manter seu calendário vacinal em dia. Eu acho que essa seria, em síntese, o que eu diria para meus pacientes que estão nos ouvindo nesse momento. E pergunto agora para a Juliane, fazendo parte dessas considerações finais. O doutor Guilherme fez assim, uma série de observações, mas eu gostaria de pedir para você para reforçar um pouco dos pontos que você considera os pontos estratégicos dessas nossas discussões e também para falar às pessoas, reforçar aquela mensagem. Quantas pessoas devem procurar o médico para poder fazer uma consulta, porque ela pode estar tendo alguma complicação de uma infecção viral, uma infecção que é muito comum nesse período do inverno, mas que leva a uma atenção maior. Pronto. Repousa, então, o acompanhamento regular do paciente que já tem uma doença pulmonar prévia, seja asma, bronquite, rinite alérgica, com o seu médico, né, assistente. Regular que eu falo é com frequência realmente, né? Não dá para passar no médico há 5 anos atrás e dizer que ele ainda é seu médico. Ele já passou há 5 anos atrás. A gente precisa fazer um acompanhamento regular. Pelo menos a cada 6 meses está em conjunto aí para checar tudo isso que o Dr. Guilherme já comentou. Vacina, se a medicação está de forma correta, se a técnica inadequada, a técnica inalatória está de forma adequada, e atividade física, nutrição, sono, tudo isso daí como um conjunto da sua consulta, né? E lembrar que sempre se o paciente tiver uma piora importante dos seus sintomas basais, ele está tendo uma tosse, uma expectoração purulenta, está tendo uma falta de ar importante, isso está piorando ao longo do dia, é uma febre que persiste, né? Ele está com uma dor torácica, está algo saindo fora do basal, fora do habitual e vem em piora, e chamando alerta para os pacientes idosos, uma sonolência que é o principal sinal de alarme, é importante procurar o atendimento médico de saúde, idealmente a emergência, para ele ser avaliado de forma efetiva, mais rápida, célere, fazer os exames, ter um diagnóstico e ser melhor tratado para evitar piores complicações, como a necessidade de internação, de ventilação mecânica, né, de internação em UTI, por aí vai. Então, manter o acompanhamento regular com seu médico pneumologista, né, ou com seu otorrinolaringologista, no caso das doenças das rinites alérgicas,
e procurar sempre o atendimento médico de saúde se você vê uma piora importante dos seus sintomas e ver que isso não está melhorando ao longo do dia. E fazer atividade física. Eu acho que a atividade física é extremamente importante para todo mundo. Algo que eu acho que é importante a gente reforçar, que a atividade física muda muito mesmo, né? O nosso dia a dia, nosso estado de saúde é extremamente importante, é algo que depende só do paciente, né? De alguma forma, assim, não, é algo pode ser de baixo custo, né? Não precisa você investir tanto nisso. Excelente. Eu fico extremamente grato por os dois colegas, dois grandes profissionais da saúde, dois pneumologistas extremamente conceituados, não só no nosso estado, mas no Brasil inteiro, por eles disponibilizarem parte do seu tempo, da sua jornada diária, que é muito longa e muito intensa, para democratizar conhecimento com médicos e com pacientes. Então, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Guilherme para fazer as considerações finais sobre esse nosso podcast da Associação Baiana de Medicina. Eu tenho que parabenizar a Associação Baiana de Medicina por um evento como esse, que traz informações extremamente importantes para toda a população, porque isso tem um vínculo íntimo com a saúde pública. Então, é uma atividade de saúde pública mesmo. Todas as informações aqui que foram faladas têm importância na saúde pública e por isso que eu defendo o que você fez agora e que continue fazendo, porque isso vai ajudar a população como um modo geral. Todos serão beneficiados com essas informações que foram comentadas aqui por Juliana, por você, por mim, e eu acho que isso ajuda bastante. E Juliana, por favor, suas considerações finais. Eu agradeço o convite da BM, né? O seu convite também. É um prazer estar aqui com vocês dois. O Dr. Guilherme foi meu professor na época da faculdade, então a gente se conhece já há muito tempo. É um prazer estar aqui e conversar sobre esse tema tão importante, né? Alertar a população. É importante a população estar ciente dos seus riscos, ciente das suas doenças e ter um protagonismo no cuidado da sua doença também, né? Acho que o modelo de saúde vem mudando ao longo do tempo. Cada vez mais a gente vem falando de sistema de saúde centrado no paciente. A informação ao paciente acaba sendo extremamente importante para ele ter essa atuação protagonista no seu próprio ser, né? Perfeito, excelente. Lembrando a cada um de vocês que nós estamos aqui compartilhando uma série de informações para melhorar o entendimento dessas doenças do inverno, particularmente os pacientes que têm doenças pulmonares, mas nada substitui a consulta médica. Então, se você está se sentindo inseguro, não está melhorando, procure o seu médico. Se eventualmente você não está bem, você está prostrado, uma pessoa idosa que está sonolenta, está com febre que não melhora, está com expectoração amarelada, esverdeada, se for num caso mais grave, procure o serviço de urgência. Mas não esqueçam, fundamental é procurarem o aconselhamento médico, que eles serão os responsáveis para fazer uma prevenção e para também tratar as complicações que podem vir decorrentes da doença de inverno. Então, eu agradeço a cada um dos espectadores que ficaram conosco durante essas brilhantes discussões e, mais uma vez, em nome da Associação Baiana de Medicina, agradeço aos colegas por compartilhar informação e por democratizar o conhecimento, que é uma das principais tarefas da Associação Baiana de Medicina. Obrigada.